Pare de falar thank you. Se você aprendeu ou está aprendendo inglês na escola ou em um curso tradicional de inglês, existe uma gigantesca possibilidade de estarem te ensinando frases e expressões que na vida real ninguém utiliza, te fazendo soar como uma pessoa estranha. E o pior é que você muito provavelmente deve estar repetindo uma dessas frases agora mesmo. Ou seja, talvez você esteja treinando algo que impede o seu inglês de se tornar cada vez mais natural. Mas agora, se você quiser deixar o seu inglês mais natural e menos robótico, nesse vídeo eu vou te mostrar expressões que vão elevar o nível do seu vocabulário de forma absurda, te fazendo soar mais como os nativos falantes do inglês. E o seu inglês vai impressionar muita gente. E depois que você aprender isso aqui, você vai perceber o quanto que as pessoas que estudam inglês continuam falando de um jeito que os nativos nunca falam. Então, vamos lá. Bom, então agora chegamos ao primeiro exemplo que vai tornar o seu inglês mais natural. Em meio de uma conversa, às vezes em inglês, não temos certeza se a pessoa entendeu o que a gente disse. E aí vamos pesquisar como dizer você entendeu em inglês. E da tradução vai dizer do you understand? Não está errado, do you understand? Você entendeu? Mas na vida real, em uma conversa real, esse termo do you understand soa muito robótico, ninguém quase utiliza. Existem duas versões, duas expressões que você pode substituir pelo do you understand. A primeira é does that make sense? Isso faz sentido? Bom, soa muito mais natural e é muito mais utilizado. Does that make sense? Isso faz sentido. Outra expressão também que você pode utilizar é a seguinte, ó, you with me, you with me. Você está na mesma página que eu, né? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, preste atenção, substitua o do you understand pelo does that make sense ou you with me. Segue a dica aí. Mas agora eu preciso mencionar o e você em inglês, que é and you. Se alguém te pergunta, e aí, como você está? How are you? Você vai responder, I'm good, and you. Bom, o and you não está errado, tá? Só que não vai ser a forma mais comum, né, que você vai escutar em uma conversa no dia a dia em inglês. E tem um porém também, nós falantes do português temos o costume, né, de pronunciar a última consoante aí da palavra. E no inglês muda completamente aí o significado. Então eu já escutei muito, né, o and you ser pronunciado and you. E não faz sentido nenhum para o falante de inglês que muda completamente o som ali da palavra. Então, para ficar mais fácil, para você ter mais facilidade de pronunciar, a gente vai trocar o and you para o what about you, que é o e sobre você, que é a maneira mais correta, né, que as pessoas utilizam no dia a dia em uma conversa em inglês. Então, se alguém te pergunta, ó, how are you? Você vai responder, I'm good. What about you? What about you? Segue a dica que isso aqui é poderoso, tá? Agora um erro também muito comum que nós falantes do português cometemos é tentar traduzir literalmente como as frases são formuladas em português e no inglês não dá muito certo na maioria das vezes. Um exemplo clássico é quando queremos dizer eu estou com dor. Que aí vamos pesquisar como que formula essa frase no inglês. Aí vai dizer eu estou, né? I am, com, with e do, pain. Então vamos pronunciar I am with pain. Mas, no inglês, essa expressão estaria errada. O jeito correto de formular essa frase seria I am in pain. Eu estou em dor. Eu sei que sou estranho para nós falantes do português. E o porquê isso acontece? Porque no inglês, quando você está se referindo a um estado, por exemplo, você está com sono, ou está com dor, ou está com um problema, ou está apaixonado. No inglês, ao invés de dizer que você está com isso, né, você está dentro disso, está dentro desse estado. Então, por isso, se utiliza o in ao invés do with. Tá? Então, mas quando que eu utilizo o with? Bom, você vai utilizar o with com quando você estiver acompanhado de uma coisa. Por exemplo, eu estou com o meu amigo. Ó, I am with my friend. Ou café com leite. Ó, o café está acompanhado do leite. Então, ó, coffee with milk. Agora o and você vai utilizar quando estiver dentro de um estado, uma situação ou uma condição. Por exemplo, eu estou com dor. I am in pain. Eu estou em apuros. I am in trouble. Ou eu estou apaixonado. I am
in love. Então lembrando, você só vai utilizar o with quando algo estiver acompanhado, beleza? Segue a dica. Mas eu preciso também aqui mencionar uma dica aqui que vai fazer você elevar o seu inglês de uma forma absurda, te fazer soar mais natural, como os nativos falam no dia a dia. Então, ao invés de você utilizar o termo ok, né, que é um termo universal e todo mundo utiliza, você pode mudar o ok para sounds good, que passa a ideia de um beleza ou combinado, ou até mesmo parece bom, ou até mesmo você pode utilizar outro termo também, que também é muito utilizado pelos nativos, que é o termo works for me, que passa a ideia de que para mim está ótimo, ou até mesmo funciona para mim. Então, ao invés de dizer ok, né, que é muito simples, você pode mudar para essas duas expressões, sounds good ou works for me. Agora, um erro muito comum entre nós falantes de português é utilizar o have, o ter, quando queremos dizer sobre há quanto tempo algo acontece. Porque no português é muito comum e sempre utilizamos a estrutura eu tenho, por exemplo, eu tenho 2 anos nessa empresa. Só que no inglês não podemos simplesmente traduzir e utilizar eu tenho para uma situação que começou no passado e acontece até o presente. A maneira correta nessa situação é utilizar o have been. Por exemplo, na seguinte frase, eu tenho 2 anos nessa empresa, eu não digo I have 2 years in this company. A maneira correta seria I have been working for 2 years at this company. A ideia é que eu comecei a trabalhar 2 anos nessa empresa e eu continuo trabalhando até hoje. Então, por isso, utilizamos o have been working. Já o have é utilizado quando estamos querendo dizer sobre algo que você tem, possui ou está vivenciando ali no momento presente, no agora. Por exemplo, eu tenho um emprego. I have a job. Eu tenho um carro. I have a car. Eu tenho 2 irmãos. I have 2 brothers. Ou eu tenho uma pergunta. I have a question. Mas agora, se você quer falar sobre algo que começou no passado e continua até agora, você vai utilizar o have been. Eu moro aqui há 3 anos. I have been living here for 3 years. Eu estudo inglês há 6 meses. I have been studying English for 6 months. Aí o detalhe aqui, ó, que quando vamos falar duração, utilizamos o for. Por exemplo, há 2 anos, for 2 years. Há 6 meses, for 6 months. Há 3 horas, for 3 hours. Então, em vez de pensar como que eu traduzo o tenho, pense qual que é a ideia que você quer transmitir. Bom, agora chegamos na parte do thank you, que é a introdução do nosso vídeo. E não que seja errado, tá? Pelo contrário, é muito correto e a forma mais comum de você dizer obrigado. Só que a ideia desse vídeo é te passar outras formas para te fazer soar mais natural, como que é falado no dia a dia. E bom, além do thank you, existe uma maneira muito comum que é utilizado pelos nativos, que é o I appreciate it, que significa eu agradeço por isso, ou eu aprecio isso que você fez por mim. E é uma forma muito natural que você vai escutar muito no dia a dia, principalmente nos Estados Unidos. Além disso, existe outra maneira também que você pode deixar o thank you mais casual. Ao invés de dizer thank you, você pode dizer simplesmente thanks. Ou se você quiser ser mais educado e dizer que você aprecia demais o que a pessoa fez por você, você pode dizer I really appreciate it. Eu realmente aprecio isso, eu realmente agradeço por isso. Então, I appreciate it, né? Eu agradeço por isso. Thanks. Ou I really appreciate it. Beleza? Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Além de corrigir alguns erros que são bem comuns, a ideia também foi agregar ao seu vocabulário expressões que são utilizadas no dia a dia pelos nativos do inglês. Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Fui!